Muito boa tarde, bem-vindos a esta nova conversa aqui na Eclésia. Tenho na minha companhia Hugo Lucas, é psicólogo clínico do Instituto São João de Deus, a quem agradeço a participação e a ter aceitado o convite. Boa tarde. Boa tarde. Nós tivemos a nossa primeira conversa, na parte final, um olhar sobre a importância de também preparar as famílias para acompanhar aqueles que partem. E no tempo da pandemia, muitas vezes isso tem sido uma experiência de muito impacto pelas mudanças que são feitas nos rituais tradicionais, pelas limitações impostas pela própria pandemia, e também pela surpresa de muitas vezes ver partir pessoas como aliás em muitas outras mortes, mas vi partir pessoas que de um momento para o outro vão para o hospital, vão para cuidados intensivos, deixamos de poder comunicar com elas e até deixamos de poder ver depois aquilo que era tradicional no funeral, na última despedida. De que forma é que é possível acompanhar também estas famílias e o que é possível aconselhá-las num contexto tão diferente, imagino, também que seja um desafio para quem trabalha nesta área e coletivamente também tão marcado por um sofrimento tão presente na vida de todos? Boa tarde, mais uma vez, obrigado pelo convite para estarmos aqui hoje. De facto, este é um momento marcado por uma franca aprendizagem. Aprendizagem de todos nós enquanto familiares e amigos de alguém que tem infecção por SARS-CoV-2 ou no contexto daquilo que é também a nossa prática enquanto profissionais. Eu não me recordo, eu trabalho há 18 anos em contexto de acompanhamento do ponto de vista da intervenção psicológica a pessoas em luto, por exemplo, e eu não me recordo de todo de situações em que as pessoas alguma vez não se tenham podido despedir por imposição externa. Não cheguei a tempo, não consegui apanhar o avião, sinto-me culpado por isto, estava noutro país em trabalho, dei prioridade ao trabalho e não ao estar com o meu pai ou com a minha mãe. São tudo coisas que nós estamos habituados a ouvir. Isso é uma contingência individual, não é? Exato. Do ponto de vista desta contingência que não é individual e que eu diria que é universal neste momento, de facto, as coisas são bastante mais complexas. Porquê? Porque este processo para os familiares é absolutamente doloroso. As pessoas não têm como, e vamos pensar nisto neste contexto, as pessoas não têm como poder despedir-se, as pessoas não têm como poder dizer adeus. Aquilo que está a acontecer, na grande maioria das unidades, é importante reconhecer isto, porque é um trabalho absolutamente meritório, feito por profissionais que, além de todas as suas tarefas e do elevado número de doentes que existem, ainda têm mais esta tarefa, é a facilitação da comunicação e, muitas das vezes, de uma última chamada, de um último telefonema, ou de uma videochamada, melhor dizendo, um último telefonema, em que as pessoas conseguem ver ou ouvir a voz do outro, em que o conseguem perceber visualizando, à distância da sua casa ou do seu local de trabalho para o hospital, para a cama da enfermaria, no momento em que as pessoas ali se encontram. E, portanto, isto é de uma crueldade tremenda, não do ponto de vista da atitude negativa que possa ser causada pelos profissionais, não é nesse sentido. A crueldade vem do ponto de vista daquilo que este vírus nos traz às nossas vidas e na forma como as pessoas iniciam este processo. E, portanto, imaginemos aquilo que é o mais comum neste momento, que são contexto de, na grande maioria, doença crónica pré-existente, que tem até alguma vida de relação, muitas das vezes, que têm uma família, que tinham um trabalho, que estavam na sua vida normal, serem acometidas por esta doença, perceberem que estão doentes de alguma coisa, melhor dizendo, serem diagnosticadas com esta doença, serem internadas, terem necessidade de cuidados, terem necessidade de investimento do ponto de vista daquilo que a medicina e que a enfermagem têm a oferecer a estes doentes e as melhores práticas que estão a ser postas em prática, mas de um momento para o outro haver um telefonema de despedida anunciando aquilo que é uma de duas, ou vamos escalar cuidados e, portanto, vamos transitar do nível da enfermaria para o nível de cuidados intensivos, porque o seu familiar, para o podermos ajudar nesta situação, temos estas opções e, portanto, vamos usá-las. Isto significa passar para uma unidade de cuidados intensivos ou aquilo que é no contexto da enfermaria,
um despedir no momento em que existe um agravamento franco destes doentes e em que esta chamada é feita. Isto gera claramente processos de perceber uma má notícia a posteriori no contexto do falecimento de uma forma absolutamente, eu diria, quase que inqualificável para quem vive este momento, porque isto é quase sempre, pelo que a experiência neste momento nos vem demonstrando, algo absolutamente traumático. E, portanto, isto faz-se acompanhar por, inclusive, reações emocionais que são típicas, que são características, porque, de facto, há uma natureza traumática em todo este processo. E, portanto, aquelas sensações de alterações do sono, de sonhos, de pesadelos, de muita raiva, de muita culpa, de um aperto no peito, de um querer falar e não conseguir, de um querer soluçar, de um querer respirar fundo e não poder, de um sentimento de desamparo e de descrença total, eu diria mesmo de um desespero espiritual, porque há uma noção quase que de abandono, porque me fizeste isto a mim, meu Deus, nesta perspectiva, de facto, que acontece muitas das vezes, e as pessoas interrogam-se e param para pensar em tudo. E, de facto, isto é algo que é absolutamente difícil de gerir. E esta dificuldade é maior ainda na forma como pode persistir algum grau de culpabilidade neste processo. Mas aqui não existe culpa e é este o exercício que tem que ser feito e que tem que ser trabalhado, e quem nos está a ouvir precisa de perceber isto. Ninguém é culpado de não se poder despedir. Ninguém é culpado de não controlar esta situação, nem controlar aquilo que são os potenciais agravamentos e estas circunstâncias. E isto é absolutamente difícil, de facto, muitas das vezes de gerir, porque as pessoas esperam uma janela de oportunidade para poder encontrar sentido nisto tudo. E esta é uma grande dificuldade. Nós, a este propósito, no âmbito da equipa de apoio psicossocial do Instituto São João de Deus, no âmbito do programa Humaniza da Fundação La Caixa, que somos parceiros, criámos um conjunto de guias rápidos que ajudam as famílias e os doentes a lidarem com a pandemia, seja no contexto do processo de doença, seja no contexto da morte e, portanto, do luto, e até numa dimensão da espiritualidade que podemos falar depois. Mas neste momento, de facto, este processo de luto é um processo que precisa de ser ajudado. E as pessoas precisam, antes de mais, de se permitirem, e esta é a questão, recordar e falar da perda, expressar as suas emoções, estarem próximos dos seus familiares, estarem próximos dos seus amigos, sentirem-se confortadas neste contexto, mesmo que de forma virtual, até porque hoje há muita gente em isolamento e, portanto, é natural que isto aconteça, mas sim, atendendo aqui estes rituais de despedida, os rituais dos funerais, de falecimento, tudo isto está alterado por força da pandemia. Mesmo depois da morte, podemos dizer isto, é possível de uma forma mais íntima, mais interior, as pessoas poderem encontrar forma de homenagear quem partiu e de honrar a memória da pessoa que faleceu. O exemplo disto é uma carta, um gesto, um ritual simbólico que era em termos do meu conhecimento individual daquela pessoa, partilhado por aquela pessoa, e que eu posso pô-lo em prática, lá em casa, enquanto família que somos, enquanto colegas de trabalho que éramos do António ou da Maria, porque de facto há uma necessidade desta construção, desta dimensão de visualização deste outro lado, que é tudo aquilo que conta a história de vida desta pessoa e a nossa relação com esta pessoa, e não apenas o momento da morte. E isto muitas das vezes acabam por ser estratégias que utilizamos com as famílias, que são apaziguadoras, que ajudam a gerir muitas das vezes esta culpa. Por outro lado, há uma coisa que é muito importante, é que, independentemente de termos perdido alguém, precisamos de continuar a cuidar-nos. E as pessoas precisam de se cuidar, não só fisicamente, mas também do ponto de vista da prevenção da doença, mas também na dimensão emocional, espiritual, psicológica. Precisamos de ter momentos nossos em que nos conectamos connosco mesmos e com aquilo que partiu, em que, de alguma forma, permitimos sentir o amor de quem partiu, aliando-nos um bocadinho desta dimensão que é o lado
da culpabilidade, da revolta, da tristeza associada à morte e ao contexto de fim de vida. E, portanto, este encontrar esta serenidade ou este apaziguamento em pequeninos momentos do dia pode ser seguramente muito tranquilizador e muito positivo para um processo de luto. Mas que neste momento a grande característica das pessoas a viver este processo de luto é permitirem expressar-se, permitirem falar sobre o que sentem, permitirem contar e reviver este momento. Este é um fator absolutamente essencial neste momento que ajuda a apaziguar toda aquela situação inicial que falávamos face à dimensão traumática que estas mortes têm tido. Muito obrigado pela conversa. Eu sei que vai ser muito útil para muitas das pessoas que nos estão a ver e que passaram por situações com que se puderam identificar. Nós voltaremos a estas conversas amanhã, se Deus quiser. Continuem na nossa companhia aqui na Eclésia. Tivemos a conversar ao longo do mês de novembro sobre as questões do luto, da morte, partindo da celebração dos Fiéis Defuntos e do atual contexto de pandemia em que nos encontramos, e continuaremos amanhã com o Luca, psicólogo clínico do Instituto São João de Deus, para estas conversas no silêncio, o tema que escolhemos para este mês, partilharmos consigo. Até amanhã, se Deus quiser.